Oi, oi, boa tarde, pessoal. Hoje eu vim falar para vocês sobre o propósito. Tô misturando aqui um chazinho, mel, limão, maçã, tudo da terra. Mas eu vim falar sobre o que eu aprendi com o pica-pau. Um belo dia eu tava sentada, aqui na cozinha da minha casa e tô ouvindo umas marteladas incessantes. Pá, 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 pá. E numa cadência perfeita. E eu fiquei pensando, quem é que consegue martelar assim? Aí olhei pro pasto da onde vinha o barulho para ver se eu conseguia ver alguém com um martelo na mão, sei lá, martelando em algum lugar, mas eu não via nada, eu não conseguia enxergar nada, eu não via nada. E eu continuava olhando e procurando e perguntando, meu Deus, mas quem é que tá martelando desse jeito tão... Eu tô olhando pro pasto, o pasto tá logo na minha frente. E eu ficava perguntando, falei, gente, quem é que tá martelando nesse pasto na hora dessa? Era bem cedo, porque eu gosto de levantar cedo. E até que o Marcelo, o meu marido, olhando fixamente pra lá quieto na dele, olha lá, bem no poste. É um pica-pau. Eu falei, você tá brincando, né? E ele falou, não tô não, olha lá que você vai ver. Eu falei, para de fazer hora com a minha cara. E ele falou, não, olha, você vai conseguir enxergar. Aí eu comecei a procurar o pica-pau no poste, até que eu consegui ver o pica-pau. Era um pica-pau. Ele não parava de martelar. Ele continuou martelando. E eu fiquei observando. Eu fiquei encantada, porque eu nunca tinha visto um pica-pau de verdade. E eu fiquei observando ele com aquelas marteladas incessantemente. E aí eu resolvi dar uma procurada para ver, a respeito da vida do pica-pau. E achei umas coisas interessantíssimas que eu vou compartilhar com vocês. Mas então, vou ler aqui com vocês, tá, gente? Eu tô com um note aqui e vou estar lendo com vocês algumas informações interessantíssimas. Os pica-paus são aves que fazem buracos nas árvores para encontrar os insetos que lhes servem de alimento. Eles costumam viver em floresta, passando a maior parte do tempo nas árvores. A maioria dessas aves dá voos curtos. Cada um dos pés tem 2 dedos voltados para a frente e 2 dedos para trás. Isso ajuda os pica-paus a escalar troncos de árvores. Interessante, né? As penas da cauda, escuta isso, que são fortes e rígidas, os ajudam a manter-se presos à casca da árvore. Olha a natureza. A língua comprida e pegajosa serve para capturar os insetos. Em geral, os pica-paus alimentam-se de insetos encontrados na casca das árvores. Prestem atenção. Normalmente, isso não afeta nem fere a planta. Na verdade, os pica-paus comem os insetos que são prejudiciais às árvores. Uau! Eu comecei a pensar, gente, olha o que é a natureza. O pica-pau, ele foi projetado, ele foi feito, ele foi criado para ser um pica-pau. Ele não foi feito para ser outra coisa, ele foi feito para ser um pica-pau, para picar um pau, pegar uns bichinhos e com isso se alimentar e com isso ajudar a árvore a se livrar daquilo que faz mal para ela. Entende? Os pés do pica-pau foram projetados para se agarrar no pau, enquanto as penas da cauda ajudam ele a se manterem ali.
né? Enquanto eles dão aquelas marteladas incessantes para conseguirem o seu alimento, né? Suprir as suas necessidades. Quando eles conseguem suprir as necessidades deles, quando eles conseguem, né, os bichinhos, eles suprem também a necessidade da árvore. Não é interessante isso? Eles não suprem só a necessidade deles, eles suprem também a necessidade da árvore. Olha, se livrar dos insetos que a prejudicam. Gente, o que é mais incrível nisso é que não é só o pica-pau que foi feito com um propósito específico. Nós também fomos feitos com propósitos específicos. Cada um foi projetado, cada um foi criado para um propósito específico. Nós não fomos feitos para ser um padrão de todo mundo fazendo a mesma coisa, buscando a mesma coisa. Nós fomos, cada um foi projetado com o seu propósito específico. Então, nós fomos preparados cuidadosamente para executar esse propósito da forma mais eficiente e precisa desse mundo, que ao cumprir, né, a partir do momento que nós conseguimos cumprir o nosso propósito, as nossas necessidades, elas são supridas. Não é interessante? E quando nós suprimos essas necessidades, né, ao realizar o propósito, nós suprimos as nossas necessidades, nós também conseguimos suprir a necessidade dos outros. Porque suprir a necessidade dos outros é parte do nosso propósito. Entendem? Assim como faz parte do propósito do pica-pau livrar a árvore daqueles insetos que a prejudicam, também faz parte do nosso propósito suprir a necessidade do outro. Então, o meu propósito, ele não supre só a minha necessidade, ele também supre o outro. Nunca um propósito será a respeito de um só. O meu propósito nunca vai ser a respeito só de mim. E o meu propósito, ele nunca vai ferir o outro. O propósito de alguém nunca fere outra pessoa. Ao contrário, o propósito sempre envolverá a cooperação e a unidade. Unidade. O propósito sempre coopera para a unidade. É como se ele fizesse isso com o ser humano, com a humanidade, tornasse a humanidade uma. Entende? Quando a gente encontra o nosso propósito, é como se a gente encaixasse em alguém que também já tem o propósito. E aí a gente vai. Precisamos encontrar o nosso propósito, certo? Sem o outro, olha como é importante o outro. Sem o outro, eu não teria de onde tirar o suprimento. O pica-pau, se ele não tem árvore, ele não tem alimento. Entende? Então, sem o outro, eu não teria de onde tirar o suprimento, né? Nós não teríamos de onde tirar suprimento se não fosse o outro. Né? Eu não teria como cumprir o meu propósito se o outro não existisse. Eu só consigo cumprir o meu propósito porque o outro existe. Mas com o outro eu me supro e eu contribuo tanto para o alívio dele, né? Eu alivio o outro e também contribuo com o suprimento das necessidades dele. Por isso é tão importante descobrir o nosso propósito. O segredo do pica-pau é se agarrar ao propósito. Por isso ele tem, né, dois dedos voltados para frente e 2 dedos voltados para trás. É quando ele consegue escalar a árvore, ele escala o propósito. E quando ele consegue escalar, quando ele chega no ponto onde ele ouviu ali um bichinho,
né? Ele usa a pena da sua cauda para se manter no propósito. Então ele se mantém no propósito, enquanto ele martela incessantemente e na frequência, até ele conseguir acessar aquilo que vai nutrir e preencher o interior dele. Então ele se nutre, ele se preenche, ele coopera com a árvore, ele coopera com o outro, retirando do outro aquilo que prejudica, em unidade num todo. E ele faz isso de voo em voo. O pica-pau ele não dá voo longo, ele dá voo curto. Mas de voo em voo, ele persiste no propósito, sem desistir e sem desanimar. Não é incrível como que a gente aprende com a natureza? A Elizabeth Enlow, no livro Deus do Arco-Íris, super indico esse livro para conhecer o amor de Deus por nós, é incrível. Ela disse, vou ler aqui para vocês: olhemos para as nossas paixões como uma maneira de dar e não somente receber, o que atrai uma recompensa muito mais valiosa do que somente realizações pessoais de carreira, mas geralmente acaba produzindo os dois. Então, que nós olhemos para o nosso propósito não só como maneira de receber, mas também como uma maneira de doar, de nos doarmos, né? De darmos para o outro, de contribuirmos, de cooperarmos com o outro. E isso trará para a gente uma recompensa muito valiosa. Ela coloca aqui que não só uma realização pessoal, porque normalmente o propósito está envolvido com isso, uma realização pessoal, né? Mas que pode produzir os dois. Você se realiza pessoalmente à medida em que você coopera para a unidade do todo. Entende? Então, eu quero convidar vocês para que nós possamos ser pica-paus. Vamos cooperar uns com os outros para que nós consigamos cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Não nos falta nada. Já nos foi dado tudo o que nós precisamos para esse cumprimento do propósito. Todos os recursos já estão dentro de nós. Dentro de mim eu tenho todos os recursos que eu preciso para cumprir o meu propósito. Dentro de você já tem todos os recursos que você precisa para cumprir o seu propósito. É só deixar isso fluir. Olha para dentro. Deixa fluir o seu propósito. Para que a gente seja um só. Em unidade. Beijo. Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que gostem. E se precisarem, deixa aqui algum comentário, né? Eu gostaria de ouvir o que vocês pensam também a respeito do propósito aí e da nossa natureza tão bela. E vocês? O que vocês aprendem com o pica-pau? Conta pra mim.